Olá, meu nome é João Batista, hoje é 29 de junho de 2020. O próximo assunto a ser examinado é sobre o jejum, suas finalidades e o tempo de duração, o qual foi iniciado e concluído no ano de 1994. Observação inicial. Esse assunto é como os demais já mencionados nos estudos anteriores. Muito embora tudo que for relatado a respeito deste assunto deve ser analisado e examinado com temor ao Senhor. Rogando-lhe o esclarecimento desse assunto, assim como o entendimento de todas as Escrituras, bem como das cartas dos apóstolos, onde também há pontos difíceis de entender, mas aquele que tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente. Sim, Ele está pronto a nos dar sabedoria e a unção do seu Espírito Santo, para que, desta forma, todas as Escrituras, as cartas dos apóstolos e a ciência seja pelo Senhor Jesus revelados, ou seja, esclarecidos em nossos corações. Pois outra vez digo que na igreja do Senhor vai permanecer somente a sã doutrina. Esclarecimento inicial. A prática de jejum existe desde o Velho Testamento, onde muitos jejuaram, se abstiveram de alimentos, água ou comida, para obter misericórdia do Senhor. Davi, por exemplo, jejuou e chorou diante do Senhor em favor de seu filho. A rainha Esther pediu a Mardoqueu e ao povo que jejuassem por ela, assim como também ela e suas servas também jejuaram por 3 dias e 3 noites, para que ela pudesse entrar na presença do rei. E de tal forma o Senhor atentou para esse jejum que o rei estendeu o seu cetro para ela e, consequentemente, o povo de Deus que ia perecer foi salvo. E a cidade de Nínive, repetindo, a cidade de Nínive, para a qual o Senhor enviou o profeta Jonas, para que entregasse a mensagem de arrependimento. Do contrário, ela ia ser totalmente destruída por causa do seu pecado. No entanto, foi poupada, porquanto o rei, temendo a palavra do Senhor, decretou um jejum, onde todo o povo jejuou, e até os animais foram amarrados e não comeram e nem beberam. E o rei tirou suas vestes reais e cobriu-se de saco, e sentou-se sobre cinzas, e também jejuou com o povo. Acerca do jejum, também está escrito no Velho Testamento. Isaías 58, versículo 34. Por que temos nós jejuados? Dizem eles. E tu não atentas para isso? Por que temos afligido nossas almas e tu não o sabes? E respondeu o Senhor, no dia em que jejum, vocês prosseguem em vossas empresas e exigem que se façam todos os vossos trabalhos. Eis que para contendas e rixas jejuais, e para ferir com um punho o iníquo, jejuando assim, sua voz não se fará ouvir diante do Senhor. Ora, mesmo nessa passagem do Velho Testamento, podemos notar que um jejum que é oferecido ao Senhor, ou seja, um sacrifício de abstência de alimentos, e nesse dia, com esse ato, santificar o corpo diante do Senhor, ele não deve consistir somente em não comer e nem beber. É claro que esses 2 itens são os principais fatores, pois jejum quer dizer não comer e não beber. Digo, porém,
que não é simplesmente não comer e não beber de maneira displicente a finalidade real do jejum a partir do Novo Testamento, pois com esse ato estamos santificando o nosso corpo a Deus, ou seja, separando-o para o Senhor, a fim de que dessa maneira obtenhamos do Senhor santificação e força. Por isso entendo que o novo jejum, segundo a graça, não é a favor de coisas materiais, quaisquer que sejam, ou a favor de pessoas, pois não encontramos nenhum relato no Novo Testamento que aprove a continuidade de jejuns por questões materiais ou a favor de outros. Logo a seguir, vamos examinar o jejum segundo a graça. No livro de Lucas, capítulo 33 em diante, disseram-lhe os discípulos de João, jejuam frequentemente e fazem orações, como também os fariseus, mas os teus comem e bebem. E respondeu-lhe Jesus, podeis porventura fazer jejuar os convidados às núpcias, enquanto o noivo está com eles? Dias virão, porém, e que lhes será tirado o noivo. Naqueles dias irão jejuar. E disse-lhes também uma parábola, ninguém tira um pedaço de vestido novo para coser um vestido velho. Do contrário, não somente vai rasgar o novo, mas também o pedaço novo não vai condizer com o velho. Ninguém deita vinho novo em odres velhos. Do contrário, o vinho novo romperá os odres, e esse derramará, e os odres se perderão. Mas vinho novo se deita em odres novos, e ninguém tendo bebido o velho quer o novo, porque diz, o velho é bom. Quero esclarecer que, na passagem de Lucas 5,33 em diante, quando o Senhor Jesus foi questionado a respeito dos seus discípulos que não jejuavam, aonde foi dito, após o novo ser tirado, aí sim eles iam jejuar, isso também porque uma das finalidades do jejum, segundo a graça, é para obter força. Ora, quando estamos jejuando, enfraquecemos o corpo na verdade, mas obtemos força no espírito. Assim, jejuando, vamos santificar o nosso corpo a Deus, e da santificação vem do Senhor a força. Por isso, após o Senhor Jesus ter sido tirado da terra, necessitamos sobremaneira de consagrar as nossas vidas com constantes jejuns e orações diante do nosso Deus, o qual é justo e poderoso para conceder graça aos que o buscam com jejum e orações. Vejamos mais uma prova onde mostra que com o jejum obtemos força. No livro de Marcos 3, 28 e 29, quando entrou em casa de seus discípulos, lhe perguntaram à parte, por que não podemos nós expulsar? Respondeu ele, essa casta não sai de modo algum, salvo a força de jejum e oração. Isso não quer dizer que para expulsar os demônios devemos estar em jejum no ato, mas sim que estejamos vivendo uma vida frequente de jejum e oração, para que sejamos revestidos da força do nosso Deus. Pois quando o noivo estava na terra, ele operava todas essas obras. E mesmo sendo ele a força, todavia, como homem se consagrava ao Pai. Certa vez o Senhor Jesus jejuou por 40 dias e 40 noites, e no deserto foi tentado pelo diabo, mas venceu, porquanto estava revestido de força. Podemos também observar que o Senhor Jesus jejuou longe dos afazeres materiais. Vemos assim que é bom, que isto é bom, e quando jejuarmos, devemos nos afastar das obras materiais, tais como trabalhos e outros, porque quando jejuamos, estamos oferecendo o nosso corpo a Deus, não comendo e nem bebendo, os quais são os fatores principais. Porém, vamos seguir os exemplos dos que jejuaram e humilharam suas almas até o pó, clamaram a Deus fortemente como o povo de Nínive, para o qual o Senhor atentou, perdoou seus pecados e não destruiu a cidade.
Ora, quem lê entenda, os discípulos, apesar de estarem seguindo a Jesus, eram odres velhos, ou seja, homens que não tinham a graça do Espírito Santo, porquanto não o tinham recebido, por não ser a hora. Devemos também entender que eles só poderiam praticar o novo jejum sendo uma nova vida, ou seja, odres novos, preparados para receber o vinho novo, que é a graça do Espírito Santo, pelo qual todos nós podemos hoje jejuar, o jejum com entendimento, pelo qual se fará ouvir nossa voz diante do Senhor. Não sejamos fracos demais para pensar que só comendo e não bebendo e prosseguindo em todos os afazeres materiais e sociais de maneira displicente, na presença do Senhor, será aceito o nosso jejum. Não vos enganeis, pois Ele conhece o nosso coração. É bem verdade que o que come, para Deus não come. E o que não faz, para Deus não faz. Não sejamos insensatos, pois tem ofertas que, quando se oferece a Deus, deve ser somente a Deus. Ora, desde os tempos anteriores, sempre foi colocada por Deus regras em todas as ofertas que eram oferecidas diante do Senhor. Vejamos um exemplo, no livro de Levítico 1:3, está escrito: se a tua oferta for holocausto de gado vaco, oferecerá a ele um macho sem defeito à porta da tenda da revelação. Oferecerá para que ache favor diante do Senhor. Podemos observar que o gado oferecido ao Senhor tinha que ser macho sem defeito, ou seja, não poderia ser um gado qualquer e nem com defeito. E essa regra tinha que ser observada à risca. Sendo assim, é só um exemplo acerca das ofertas ao Senhor nas Escrituras e suas regras. Ora, dessa forma, não endureçamos o nosso coração retificando, para entendermos sobre o jejum, que também tem suas regras, e não está atrelado somente a não comer e não beber. É por acaso difícil quando jejuamos o fazer com toda a humilhação diante de Deus? Tu precisas trabalhar? Bem o fazes, porque então não jejuar no dia em que não se trabalha. É por acaso difícil desprezar os belos manjares que geralmente nos nossos dias são oferecidos nos finais de semana, quando muitos em nosso convívio não trabalham? É difícil rejeitar esses manjares por amor a Deus? Daniel rejeitou por 21 dias os melhores manjares do rei, humilhando sua alma diante do Senhor, de maneira que foi chamado de varão valoroso e muito amado. Devemos nos esforçar em não colocarmos desculpas para não oferecer um jejum com toda a humilhação diante do Senhor. Também levar em conta que nos dias atuais, por ter se multiplicado a iniquidade, os locais de trabalhos são impróprios para fazer um jejum, onde temos que nos dedicar totalmente ao nosso trabalho, num ambiente cheio de pessoas e sons depravados, onde fica impossível fazer um jejum com toda a humilhação. Volto a dizer, o Senhor Jesus nos deu exemplo jejuando no deserto por 40 dias e por 40 noites. E porventura Moisés também não o fez longe de todos? E pergunto novamente, se nós temos que trabalhar por 6 dias e estamos livres dos nossos afazeres em termos de trabalho por um dia, por que não oferecer um jejum ao Senhor nesse dia, nos apartando de todos os nossos trabalhos materiais, rejeitando todos os velhos manjares desse dia? Não será isso sobremaneira agradável ao Senhor? Lembre-se, o Senhor Jesus disse, qualquer que perder a sua vida por amor a mim, achará. Porventura, o manjar é maior que a vida? De modo algum. Sendo assim, não devemos jejuar de qualquer jeito.
e sim oferecer ao Senhor o melhor, porque Ele é digno. Tenho certeza que a respeito desse assunto o Senhor vai esclarecer totalmente os nossos corações para cumprimento das Escrituras, que o Senhor Jesus Cristo congregará todas as coisas em si mesmo, novamente, para que todos cheguemos à estatura de varão perfeito. Isto está escrito. A respeito do jejum, quero falar referente aos que jejuam o tempo que acham que devem jejuar. Alguns jejuam por 3 horas, 5 ou 6, comendo e bebendo na hora que bem entende e terminando da mesma forma. Sabemos que o Senhor Jesus nos ensinou que um dia tem 12 horas. E não encontramos em todas as Escrituras ninguém que tenha jejuado por 3, 4, 5 horas. Isto porque isto não é jejum, de forma alguma. O jejum conforme as Escrituras, Portanto, não existe e não é aceitável diante do Senhor. Também está escrito que o nosso Deus não aceita sacrifício de tolos, ou seja, os que jejuam, ou se jejua conforme está escrito, ou não se faça, para que não passemos fome à toa. Tem pessoas que chegam ao cúmulo de dizer que o jejum, tem pessoas, retificando, que chegam ao cúmulo de dizerem que há jejum que se abstém-se apenas de alimentos específicos, como chocolates ou bebidas especiais, entre outros. Só que isso também não é o jejum segundo as Escrituras. Portanto, se alguém disser que jejuou por 3, 4 horas e o Senhor atentou para o seu pedido, não foi pelo jejum, até porque isso não é jejum, mas pelas suas muitas misericórdias, ao qual dura para sempre. Aliás, pela sua misericórdia, Ele abençoa a sua igreja na terra, mesmo estando de maneira diversa à verdade, onde foram criadas diversas doutrinas que é contra a palavra, inclusive a respeito do jejum, onde há muitos ensinamentos nas igrejas para jejuar 3, 4, 5 horas em diante ao tempo que der. Mas o dia vem, o Senhor está revelando a sua igreja na terra somente a sua boa, perfeita e agradável vontade. E todos que andarem por ela e anunciar aos santos da terra serão salvos e se vestirão de linho finíssimo, porquanto esses são os que anunciam as justiças do Senhor e amam a sã doutrina. Após o apóstolo Paulo disse assim, explicando, o apóstolo Paulo disse assim em uma das suas cartas: após a sua morte, viriam os lobos devoradores e tirariam a sã doutrina do meio de nós. Porém, o Senhor Jesus Cristo, que é a cabeça da igreja, está congregando todas as coisas em si mesmo, até que todos alcancemos a perfeição. O absurdo a respeito do jejum é tão grande, onde há ensinamentos que o jejum é espiritual, ou seja, comem e bebem, mas roguemos a Deus, consagramos a Ele as nossas vidas com jejum e oração, e com certeza o Espírito Santo não nos vai deixar vazio, mas de tal forma nos há de suprir que seremos abençoados no corpo, na alma e no espírito. E a sua igreja, para que se cumpra o que está escrito, vai ser enchida da sua glória e do seu conhecimento. Que a graça seja com todos os que creem na verdade. Amém. Antes de irmos para o vídeo em texto, apenas uma retificação, onde foi dito que o que come para Deus não come, o correto é: o que come para o Senhor come, porque dá graças a Deus. E o que não come para o Senhor não come, e dá graças a Deus.
E com essa retificação, seguimos com o vídeo sobre o jejum em texto. Muito obrigado.